Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Excelentíssimo Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, o professor Dr. Fernando Araújo. Cumprimentar também o Excelentíssimo Representante da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que o professor Francisco Cruz teve que se ausentar, mas que não posso deixar de o fazer, sendo filho da casa, e portanto, deixo também os meus cumprimentos à Faculdade e as rápidas melhoras do professor Altamiro. Cumprimentar o Excelentíssimo Vogal do Conselho Diretivo da ACSS, Dr. Ricardo Mestre. Cumprimentar o Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Adalberto Campos Fernandes, professor universitário e ex-ministro da Saúde. Cumprimentar o Excelentíssimo Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Dr. Alexandre Lourenço. Os senhores bastonários e representantes de ordens profissionais, excelentíssimos membros do Conselho de Administração do Centro Universitário de São João e outros representantes de outros conselhos de administração cá presentes, excelentíssimos colegas do CRI da Obesidade de São João, outros colegas, seus enfermeiros e restantes presentes. É com muita satisfação que, um ano após a atividade implementada do CRI da Obesidade aqui no São João e quase um ano antes na sua implementação e partir pedra, possamos estar aqui hoje nesta cerimónia e apresentar os resultados. O professor Adalberto já mostrou estes slides, eu não vou ser amassador, isto está na portaria, mas neste slide tentar resumir um pouco qual é aqui a filosofia dos CRIs. Portanto, o que nós estamos aqui a fazer é concentrar os recursos humanos diferenciados, as infraestruturas necessárias para as melhores práticas clínicas numa determinada patologia, rentabilizando a capacidade instalada do hospital, aumentar os níveis de produtividade, autonomia responsável da equipa de gestão, criar satisfação e motivação aos profissionais, como também já foi referenciado, e isto centrado no paciente e na patologia em questão. Portanto, aqui a lógica inverte-se, o paradigma inverte-se, em que nós estamos aqui a centrar toda a nossa atividade à volta do paciente e da patologia. Para quê? Melhorar o acesso e os tempos de resposta do SNS. As portarias que assentam esta atividade são conhecidas, eu deixei-as aqui só com a alteração de 71 de 2018 e depois mais tarde a 254 de 2018, que eu farei referência mais à frente, e explicar um pouco qual foi o racional que esteve por trás desta candidatura da patologia da obesidade a CRI. Primeiro, o professor Fernando Araújo já explicou, é um problema de saúde pública. E o São João, historicamente, foi sempre um hospital, uma instituição de forte procura desta área. E tínhamos nitidamente um problema de acesso. Em 2018, terminamos o ano com 3.595 doentes à espera de primeira consulta, sendo que o doente mais antigo era 2014. Tínhamos, à data, 512 doentes em lista de espera para cirurgia, com uma mediana que ultrapassava os 300 dias. Por outro lado, o São João, desde 2008, tinha já esta diferenciação em termos de recursos humanos e era reconhecida pela DGS como o único centro de elevada diferenciação em obesidade do país e consignação que mantém até à data. Por outro lado, a linha de financiamento específica do Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade, melhorada pela Portaria 245/2018, criava também aqui, do ponto de vista de financiamento do CRI, que contribuía para um modelo mais atraente. E, portanto, este foi o racional que esteve por trás da criação deste CRI, e o cronograma foi em março de 2018, anterior Conselho de Administração fez a proposta ao Ministério da Saúde, tivemos 9 meses a trabalhar, a tentar desenvolver a portaria no sentido das várias etapas, como vão ver mais à frente, conseguir de facto arrancar. Em 21 de dezembro de 2018 foi deliberado pelo Conselho de Administração a nomeação a criação do CRI da Obesidade para o triênio 2019-2021 e a nomeação do seu Conselho de Gestão, do qual sou diretor, e tenho como vogais a enfermeira Graça Rente e o Dr. Filipe Conceição, que é o gestor do Conselho de Gestão. Iniciamos a atividade em janeiro de 2019 e mais tarde, um mês mais tarde, foi aprovado o contrato de programa que estabeleceu as linhas e os objetivos com que trabalhamos. Este é o mapa dos recursos humanos de 2019, ele está desactualizado, porque nós estamos agora a discutir com o Conselho algumas alterações, porque o processo vai também melhorando e vai-se ajustando, mas no total, para dizer que fomos em 2019 uma equipa core
de 41 profissionais. Eu digo core porque isto são os profissionais que desenvolvem a atividade de tratamento cirúrgico de obesidade na produção base e adicional, e na adicional ainda contamos com a participação de outros colegas, 2 colegas de cirurgia, enfermeiras do bloco operatório, anestesistas, porque a atividade de cirurgia de obesidade também é uma atividade atraente do ponto de vista formativo e o São João, sendo uma casa historicamente tinha essa valência, não quisemos deixar de possibilitar em regime adicional que esses profissionais pudessem também contribuir. Mas este é o mapa de recursos de equipa core. E, portanto, nós já tínhamos um processo assistencial em vigor, no modelo antigo, se quisermos, e aquilo que se fez foi, dentro do CRI, melhorar esse processo assistencial. A atividade do CRI da obesidade desenvolve-se na consulta externa, nas consultas de avaliação pré e depois de seguimento, no bloco operatório, no internamento, temos linhas de investigação, garantimos a formação pré e pós-graduada e temos a reunião multidisciplinar de decisão semanal, onde os casos são discutidos. Isto aqui é apenas um documento que espelha o nosso processo assistencial integrado, desde o momento em que o doente é referenciado pelos cuidados primários, até a avaliação pré e depois aqui o tratamento e depois a referenciação novamente aos cuidados primários, idealmente, que é o que está estabelecido 3 anos após o tratamento cirúrgico. E, portanto, além do processo assistencial clínico, como eu referi, nós garantimos o ensino pré-graduado, quer da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, quer de alunos da Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação. Realizamos também e garantimos estágios de pós-graduação, quer os internos de formação específica de cirurgia geral, que continuam a passar no CRI da obesidade e na sua atividade clínica, especialistas de outras instituições, especialistas internacionais que têm vindo à nossa instituição também observar em bloco a realização das nossas cirurgias. E também uma chamada também de atenção que outra melhoria foi que nós, dentro do espectro do CRI, conseguimos introduzir mais 2 novas técnicas cirúrgicas ao estado da arte do tratamento cirúrgico da obesidade, portanto, amplificando um pouco a nossa actuação nesta área e, como eu disse, de acordo com o estado da arte. Nós já colaboramos há quase uma década com o Serviço de Cirurgia Pediátrica e não posso deixar de referir num programa de tratamento de obesidade nos adolescentes, aproveitando o nosso know-how e também permitindo que eles possam desenvolver esta área, que só fazia sentido de uma forma integrada. Estamos disponíveis a implementar centros de tratamento de obesidades, que também é uma obrigação nossa à luz da Direção-Geral de Saúde, como centro de elevada diferenciação. Fizemos no passado com o Hospital de Funchal, que neste momento está completamente autónomo. Estamos no terreno com o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa e temos pedidos já do Centro Hospitalar de Tondela Viseu e do Hospital Santo Espírito em do Heroísmo. Temos linhas de investigação, temos a certificação, como eu disse, de DGS desde 2008 e, de acordo com a portaria dos CRIs, estamos desde 16 de abril de 2019 no processo de autoavaliação para adquirir a acreditação AXA da DGS, como eu disse, que faz parte das obrigações. Faltava agora era o processo de gestão, aquilo que para nós foi, de longe, o aspecto mais difícil de implementar o CRI. Porque, se por um lado está consignada a autonomia de gestão, a vertente económica ou financeira, como vão ver, o contrato de programa espelha os nossos objetivos de uma forma responsável e os indicadores e metas de desempenho, como vamos ver, quer para a instituição CRI, quer para os profissionais envolvidos, e está consagrado também na portaria a possibilidade de haver uma retribuição de incentivos, quer para a instituição, quer para os profissionais, o que, como já foi dito aqui pelo professor Adalberto, é muito importante, quer queremos, quer não, para a motivação dos profissionais no SNS. Mas não foi fácil alancar alguns destes aspectos do processo de gestão. O sistema de incentivos institucionais, conforme a portaria diz, pode ser devolvido ao CRI da obesidade para investimento em equipamento e instalações, para linhas de investigação e para a formação dos profissionais, não pode ser devolvido aos profissionais do CRI, está também obrigado a indicadores de desempenho e foi acordado em contrato de programa entre o CRI da obesidade e o Conselho de Administração que este valor a retribuir terá um teto máximo de 3% da receita do CRI. Isto é a nossa realidade, isso não está espelhado na portaria, mas foi o que foi decidido internamente. O sistema de incentivos a profissionais também está obrigado a indicadores de desempenho, como vou demonstrar, e ela sim, sabemos que ela tem que vir
da produção adicional realizada. E aqui, a última portaria dos CRIs permitiu estender até 70% o valor que os conselhos de administração podem definir para devolver aos profissionais. Mantemos a política do hospital de que, na atividade adicional regular em todo o hospital, o valor que é retribuído aos profissionais mensalmente é 47%, e retemos de 23%, e são estes 23% da atividade adicional global que é o bolo que é possível devolver aos profissionais de acordo com indicadores e metas que vão ver à frente. Portanto, só para explicar um pouco de onde é que vem o sistema de incentivos profissionais. E, portanto, era preciso, como já foi dito, responsabilizar os profissionais e a própria instituição, neste caso o CRI, a vários indicadores e níveis de desempenho para poder, de facto, calcular se haveria ou não haveria lugar a um determinado incentivo. Estes aqui que estão a ver são os incentivos institucionais para o CRI e para nós foi sempre importante que a dimensão e a actuação estivesse sempre linkada ao acesso, à eficiência e à receita. A receita ou a produção, se quiserem. O acesso, o número de consultas realizadas, a eficiência, baixar o custo médio de material por doente intervencionado e a demora média de internamento, e em termos de receita, o número de cirurgias realizadas. Volto a dizer, estes indicadores são para aquela parcela a devolver ao CRI para investimentos, para melhoramento de instalações, investigação, etc. E depois, o seu peso relativo, as metas e as escalas de desempenho. E esta percentagem, depois, de acordo com o peso de cada uma delas, é que irá dar o valor que será para retribuir naquele item aos profissionais, à instituição. Depois, o próprio Conselho de Gestão. Definimos, e com o anterior Conselho, e validado pelo atual, que o Conselho de Gestão, apesar do CRI ser uma estrutura intermédia de gestão, os salários dos membros do Conselho de Gestão não são majorados por princípio. Também, os membros do Conselho de Gestão estão obrigados ao cumprimento destes indicadores para a eventualidade de poder ser, mais tarde, devolvido sob a forma de incentivo. Mais uma vez, o acesso, mais uma vez a eficiência e mais uma vez a gestão e aqui a apresentação trimestral ao Conselho de Administração dos indicadores. E isto vai em linha com o que o professor Fernando Araújo disse, o escrutínio rigoroso e o acompanhamento entre o Conselho de Gestão do CRI e o Conselho de Administração do Hospital. Depois foi preciso também definir uma série de indicadores e de metas e de desempenho dos profissionais. E o que fizemos foi aonde é que esses profissionais atuam na atividade do CRI. E dentro de cada grupo profissional, no caso dos cirurgiões, em que eles desempenham as suas funções na consulta, desempenham as suas funções no bloco operatório e na lista de espera e no internamento. E, portanto, mais uma vez, linkados indicadores, metas e níveis de desempenho, os endocrinologistas de nutrição na consulta externa, os psiquiatras e os psicólogos, mais uma vez, na consulta externa. Os colegas, neste caso, em 2019, era só um colega de gastroenterologia, em 2020, se correr bem, serão 2, na consulta externa. Os colegas de anestesia na consulta externa e no bloco operatório. E os enfermeiros de bloco operatório e os assistentes operacionais no bloco operatório. Dizer também que estes indicadores foi também durante o ano de 2019, em parceria com o Conselho de Administração, sempre melhorados e ajustados, porque, como compreendem, não tínhamos, por um lado, ninguém a quem recorrer para perguntar como é que havíamos de fazer, e, por outro lado, à medida que a atividade do CRI se foi fazendo, permitiu este ajuste e no sentido de ver se as ponderações e as metas estavam rigorosas demais ou, por outro lado, fáceis demais, o que também não era desejável. E, portanto, nós sabíamos da portaria de onde vinha o valores a retribuir, quer ao CRI, quer aos profissionais, estabelecemos os indicadores e as metas de desempenho e, portanto, agora a questão a seguir era, calculado qual foi o resultado e o desempenho, quer de um lado, quer do outro, seria, à partida, fácil saber qual era o valor a devolver aos profissionais e ao CRI. Enquanto que o CRI era fácil, porque sabíamos que não podíamos ultrapassar 3% da receita do CRI, no caso dos profissionais era mais difícil, porque não sabíamos que, em cada grupo profissional qual era o peso relativo que cada um deveria receber. Porque é que os cirurgiões receberiam X e os enfermeiros receberiam Y. E então fomos ver também
em termos de o que se faz a nível de a nível de empresarial e sobretudo no setor privado, isto é uma prática comum, a devolução de incentivos, de prémios, e aquilo que fizemos foi analisar uma série de parâmetros em que estabelecíamos um peso por cada parâmetro e que pudesse depois apurar uma percentagem ajustada de forma transparente, de forma rigorosa, dentro de cada grupo profissional para depois retribuir os incentivos. E quais foram esses parâmetros? O grupo profissional, e que é fácil entender que cada grupo profissional tem uma diferenciação académica diferente e, portanto, isso tem um peso relativo. As horas semanais que trabalham para o CRI, nós temos profissionais que trabalham 28 horas para o CRI e outros trabalham 6, isto tem que ter um peso diferente. O contributo pelo volume de produção, o número de indicadores pelo qual a sua atividade vai contribuir para a atividade do CRI, o próprio financiamento da atividade, ou seja, dentro do programa de tratamento cirúrgico de obesidade, a atividade de cada grupo profissional vai ter um peso sobre as 4 fases de retribuição por doente ao CRI, à instituição, e depois ainda introduzimos na fase final um fator de correção de produção adicional, porque nós temos profissionais que podem também ver o seu salário majorado, independentemente de ser CRI ou não, na atividade adicional, mas também temos profissionais do CRI que não fazem produção em algumas linhas e, portanto, nós achamos que devíamos introduzir aqui um fator de correção. E o resultado foi esta tabela, que, como vem dentro de cada grupo profissional, aqui não pus os nomes, o número de horas que trabalham para o CRI, o peso relativo atribuído a cada um destes parâmetros, grupo profissional, horas que trabalham para o CRI, contribuição da atividade de indicadores, falta aqui só o fator de correção, mas isso faz parte, já está no peso, na coluna final, e isto depois vai gerar uma percentagem, e essa percentagem é o valor máximo que os grupos profissionais, dividido depois pelos seus membros, poderão receber de incentivo. Depois aplica-se o nível de desempenho daquela tabela de indicadores. E, portanto, melhoramos o processo assistencial dos doentes com esta patologia dentro do CRI, conseguimos estabelecer aqui um modelo de gestão que nos pareceu, a nós e ao Conselho de Administração, um modelo transparente, rigoroso e válido à luz da portaria. Seguem-se então os resultados da nossa atividade. Relativamente ao internamento, além de nós termos tratado mais doentes, o que é expressivo foi a demora média dos doentes tratados no CRI. Nós partíamos de 4,46 dias de internamento, o nosso objetivo é 3, terminamos o ano com uma demora média de 2,47 dias. Como o professor Fernando Araújo disse, isto é um indicador de eficiência porque nós conseguimos libertar camas para outras atividades do hospital e outras cirurgias, o que é importante, sabemos todos nós, pela falta de camas que temos. Por outro lado, também melhoramos para menos de metade a demora média pré-operatória. Em vez de ter os doentes a virem 1 ou 2 dias antes da cirurgia, conseguimos otimizar entre nós o pré-operatório e conseguimos reduzir isto para praticamente 1/3. Relativamente à consulta externa, e talvez aqui o mais expressivo, nós tínhamos, como eu disse no início, um passado muito passa a expressão pesada, em relação a consultas, doentes à espera da primeira consulta. A nossa média nos 5 anos anteriores não ultrapassava os 400 doentes. Nós conseguimos terminar o ano com 4 vezes mais consultas realizadas. E para nós, o que era muito importante era baixar dos 1000 doentes à espera de há mais de um ano para a primeira consulta, conseguimos passar de 2.792 doentes para 958 e o Conselho tem essa informação. Nós esperamos em abril estar a ver doentes à espera há menos de um ano de consulta de obesidade no Hospital São João. Em relação à atividade cirúrgica em bloco operatório, no ano anterior, embora eu faça aqui uma ressalva que o ano 2018 foi um ano atípico, porque, como sabemos, foi um ano com um número excepcional de greves, nós realizamos 273 cirurgias. Nosso objetivo era, com aquilo que a nossa perspectiva era chegar às 520, chegamos às 580. Em termos de eficiência, nós conseguimos passar por tempo operatório de 1,7 doentes operados para 2,4, o que acabou por se espelhar
numa melhoria significativa da taxa de ocupação do bloco operatório. Mais uma vez, uma das premissas dos CRIs, gerir melhor e de uma forma eficiente os recursos que nos dão para desenvolver esta atividade. Por outro lado, diminuímos a mediana de espera de cirurgia, de 238 dias para 134. E outro aspecto que era importante e que, como sabemos todos, era uma marca importante deste governo, que era nós diminuirmos o máximo de pacientes há mais de um ano à espera de cirurgia. Nós partíamos em 2018, no final de 2018, 98 doentes esperavam há mais de um ano, terminamos 2019 e, à data de hoje, continuamos a não ter nenhum doente à espera de cirurgia há mais de um ano. E outro aspecto muito importante para a instituição, em 2018, 27 doentes de tratamento de cirurgia de obesidade foram transferidos para outras instituições, o que sabemos todos que é uma fatura pesada para as instituições. O nosso objetivo era zero e nós conseguimos, em 2019, que nenhum doente fosse transferido para outras instituições. E, por fim, nós tínhamos também a ambição de, por um lado, aumentar a atividade de forma expressiva, mas não aumentar os custos, nomeadamente do custo material por doente intervencionado. O nosso objetivo era muito ambicioso, nós queríamos reduzir esse valor de referência em 10%, não conseguimos, esperamos trabalhar para isso em 2020, mas conseguimos uma redução, apesar de tudo, na ordem dos 2%. E, portanto, também conseguimos que o aumento da atividade não se refletisse no consumo mais excessivo de material. Por fim, deixo-vos aqui os resultados operacionais que já são finais de 2019 e vem aqui um quadro resumo de todos os custos dos proveitos que decorrentes da atividade de tratamento cirúrgico de obesidade, ao abrigo da portaria, e da majoração da atividade de algumas linhas de acordo com o contrato de programa da ACSS, todos os custos operacionais do CRI, quando eu digo todos os custos, estamos a falar de hotelaria, lavandaria, estamos a falar de MCDTs, estamos a falar de dias de internamento, a devolução dos incentivos institucionais ao CRI para poder ser utilizado em 2020, e isto corresponderá a cerca de um cumprimento de cerca de 85, 87% daqueles indicadores, e o valor que vai ser devolvido aos profissionais, e que nós vamos iniciar já neste mês de fevereiro, por trimestres, o valor de incentivos profissionais, tendo atingido, em termos de metas de desempenho, 84,3% daqueles indicadores. O resultado mostra que há um superlativo de cerca de 133 mil euros. No fundo, a mensagem a passar é que a atividade de um ano deste CRI no Hospital São João permitiu uma poupança de um valor e não incrementou os custos da instituição, o que seria um paradoxo em relação a este modelo. Por fim, permitem-me aqui aproveitar os últimos minutos para fazer alguns agradecimentos que não podia deixar de fazer. Relativamente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao anterior Conselho de Administração, como o professor Fernando disse, foi o anterior Conselho de Administração que alavancou o desafio de implementar no Hospital São João centros de responsabilidade integrado e nós fomos uma das áreas que foi desafiado com esse projeto. E, em particular, não posso deixar de agradecer ao professor Dr. José Artur Paiva pela visão que teve e pela persistência de trabalhar connosco, por ter a noção de que isto podia ser, em primeiro lugar, bom para os doentes e, em segundo lugar, bom para a instituição. Também uma palavra especial à diretora do Serviço de Planeamento e Gestão, a doutora Lídia Castro, que foi incansável connosco, porque em cada um destes parâmetros de gestão em que nós chegávamos a um obstáculo, a doutora Lídia ajudou-nos a tentar ultrapassá-los e, portanto, eu deixo um agradecimento especial também a ela. Quero deixar um agradecimento a todas as OAGs e os serviços e aos diretores de serviço envolvidos do CRI, que tiveram sempre uma postura construtiva,
em vários momentos em que nós sabemos que estas estruturas de gestão vão alterar paradigmas e não deixaram de contribuir, como eu disse, de forma construtiva para a implementação deste modelo. E em particular ao Serviço de Cirurgia Geral, na pessoa da sua diretora, a doutora Elizabeth Barbosa, que foi de longe o serviço mais ameaçado, se quisermos, pela implementação deste CRI, porque a atividade core é o tratamento cirúrgico, mas que temos uma relação muito saudável e foi sempre visto como, mais como positivo para a instituição do que propriamente uma ameaça para o serviço em si. E queria deixar esse agradecimento. E, por fim, queria deixar um agradecimento muito especial aos membros do Conselho de Administração do Centro do Estado de São João, na pessoa do seu presidente, o professor Dr. Fernando Araújo, que têm sido, de facto, incansáveis em, por um lado, permitir, nas várias etapas que vamos ultrapassando, desbloquear e de permitir que este CRI pudesse avançar na sua atividade, porque efetivamente os resultados que nós íamos analisando de forma rigorosa e o escrutínio que fazíamos mensalmente, nem era trimestralmente, foi demonstrando que nós estávamos no bom caminho, porque os maiores beneficiados são, de facto, os nossos doentes. Por fim, não posso deixar de deixar uma palavra especial à melhor equipa que eu tenho a sorte de dirigir. São todos os profissionais que estão aqui espelhados pelos vários grupos profissionais. Como podem imaginar, e já foi dito aqui, passaram um cheque em branco para este modelo, um modelo inovador, quer no hospital, quer no SNS, mas que regaçaram as mangas, vestiram a camisola da instituição para nós conseguirmos estes resultados e estão claramente motivados para continuarmos isso. Deixo aqui o meu sincero agradecimento pelo trabalho que eles desenvolveram durante este ano e que desenvolvem todos os dias para o bem dos nossos doentes. Muito obrigado.